Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando para mais um podcast exclusivo para os alunos aqui do Clube dos Produtores ao vivo. Todos os dias de manhã eu estou aqui batendo um papo com vocês e hoje o tema: qual a quantidade de milho uma galinha come por dia? Qual a quantidade de milho que uma galinha come por dia? A escolha desse tema é porque essa pergunta normalmente é feita dessa forma: quantidade de milho, né? Então tem ainda muita gente que não tem um conhecimento correto, ou na intenção das coisas ficarem mais baratas, ou na intenção de que o animal vai absorver os nutrientes, ou que só precisa de milho para se desenvolver. Então a pergunta é feita muito dessa forma. Mas como estamos aqui dentro do Clube dos Produtores, a gente entende que para o desenvolvimento os animais precisam de uma ração balanceada, uma ração que seja preparada para a fase de criação do animal e uma ração que seja preparada para o animal desenvolver e produzir. A intenção da ração são três, né? A ração tem três funções aí muito básicas. A primeira é imunização, melhorar a saúde, fazer com que o animal fique constantemente saudável. O animal com imunização alta tem uma tendência de não pegar doenças. Então, se você tem um local aí muito bem tratado e tem um animal que tem uma imunização alta, às vezes, mesmo que passe uma doença, mesmo que você leve uma doença para dentro do seu galpão, mesmo que apareça uma outra galinha aí doente, do vizinho ou com algum outro tipo de problema, a doença vai ter uma dificuldade maior de se instalar em um animal que tem uma imunidade alta. E a alimentação, e aí a gente fala de fórmula e de quantidade, está bem ligada a isso. A segunda é desenvolvimento. O desenvolvimento não está ligado única e exclusivamente da engorda. Desenvolvimento está ligado a padrões, a crescimento e a engorda. E a parte visual também. Então, o desenvolvimento está ligado ao animal crescer o tanto que ele precisa crescer, dependendo da raça que você está trabalhando. Ter uma formação de corpo padrão da raça também. Então, estamos falando aí índio gigante, animal longilíneo, grande, gigante negro de Jersey, animal mais robusto, grande e pesado, animais híbridos, dupla aptidão, animais mais robustos, assim por diante. Então, aí a gente está falando de padronização e também necessariamente da engorda. E quando a gente fala de fórmula, a gente fala de produção, a gente fala de quantidade de ovos, de o quanto essa galinha vai engordar ou não, a gente está lidando aí com fórmula. Então, entenda que a ração tem algumas funções que não é só a de engorda, então por isso que você precisa fazer mudanças conforme a fase e você precisa estar acompanhando o desenvolvimento para fazer adaptações, para prestar atenção nos fatores de influência que pode estar ao seu redor. Animais que comem só o milho, eles têm a tendência de ter um desenvolvimento mais lento e têm a tendência de ter uma produção inferior a animais que estão sendo tratados com a ração. A ração é um dos fatores de potencialização. Você tem uma característica de determinado animal, seja de desenvolvimento, seja de produção. Quando você dá uma ração para ele, uma ração balanceada, você tem a tendência desse animal seguir o padrão dele. Eu falo tendência porque tem coisas ao redor. Tem a estrutura, tem como você protege suas aves e etc. Dando tudo legal e você dando uma ração balanceada, você tem a grande chance aí de você chegar no padrão de desenvolvimento
ou produção que você busca. Quando você trabalha só com milho, o milho, apesar de ter que também ter um percentual de proteína, ela não tem a quantidade de proteína necessária que a galinha precisa absorver diariamente para ter um bom desenvolvimento e principalmente para ter uma boa produção. Quer dizer que esse animal não irá produzir? Não, vai produzir. Quer dizer que esse animal não vai engordar? Não, ele vai engordar. A questão é da previsibilidade. Quando você dá só o milho, você tem a tendência desse animal demorar um pouco mais de desenvolver. Se você espera 90 a 120 dias, é capaz dele demorar um pouco mais. Se você quer uma produção de ovos, esse animal vai produzir ovos? Vai. Mas, inclusive, falei hoje na live ou em um dos stories pela manhã, que o animal vai produzir. Se você der só milho, a sua galinha vai botar ovo. A questão é que ela pode atrasar a postura, muito provavelmente isso vai acontecer, e também não vai colocar ovo em uma frequência comercial, ela vai colocar menos. Talvez coloque uma por semana, talvez coloque 3 ovos na sequência e passe 3 dias sem botar, talvez bote a semana inteira, 7 dias, e depois passe uma semana sem botar. Então, cada caso é um caso, e isso eu estou falando para uma galinha. Imagine você com 100, com 200. Então, você precisa ter uma frequência melhor de previsibilidade. Quando você tem algo assim, deixa eu dar um exemplo muito claro. Às vezes você tem algo assim e você tem um problema na sua estrutura. Digamos que você tem um problema na sua estrutura. Sua estrutura é pequena demais, é quente demais, algo assim. E mesmo assim você dá só milho e aí você descobre que sua produção não está boa. Você está aí com 30 semanas e só tem 20% de postura. Se você dá só milho, o primeiro pensamento que vai na sua cabeça é: pô, a galinha não está botando porque eu dou só milho. Mas na verdade esse só milho está mascarando um problema que você tem, que o exemplo que eu estou dando agora é de um galpão problemático. Então, o desenvolvimento e a produção é uma sequência de coisas que você deve ter na sua criação, manejo, estrutura, e alimentação é uma delas. O quanto mais coisas, o quanto mais itens que nós temos para fazer com que seu animal se desenvolva e produza, que você dá uma marcação ali de ok, galpão ok, piquete ok, alimentação ok, sanidade ok. Quando acontece um problema, você consegue identificar, não, a água que eu dou não é fresca, é suja e eu troco só uma vez por dia. E aí você tem a certeza que o problema é esse porque os outros estão ok. Mas quando tem algo que você sabe que você pode melhorar e mesmo assim você não faz, acaba mascarando outros problemas que você pode ter. Então, falando em quantidade, você tem animais aí, fase inicial, normalmente começa entre 12 e 14 gramas e vão terminar a fase inicial com 40. Vão iniciar a fase de crescimento, falando de abate, com essas 40 gramas, e mais ou menos ali com seus 90 a 100 dias vão estar comendo entre 120 e 120 gramas, e a partir daí, o quanto que você for manter ele, mais ou menos 140 gramas. Fase de cria e recria de poedeira, 40 gramas, começando, lá com 18 semanas vai estar comendo por volta de 80 gramas, e a partir daí, até a 26ª, 27ª, 30ª semana, que é quando entra em postura plena, quando você está acima de 70%, desde o início aí da sua postura, você vai gradativamente aumentando de 80 para 120 gramas. Esse é um padrão, mas a gente precisa aí identificar, a gente não, você que está me ouvindo, precisa identificar aí qual é a raça que você está, qual é o padrão da raça que você quer, qual o desenvolvimento que você qual as características que você quer,
em relação a peso, que tipo de poedeira, no caso de poedeira, você está trabalhando, é com alguma que é menorzinha, é alguma que é grande, você tem mais de uma criação aí se desenvolvendo. Então, assim, eu falei para você aqui um padrão, nós temos lá no e-book de nutrição as tabelas, temos a conversão alimentar, temos a sequência de liberação de ração e qual o peso que a ave deve estar, mas claro, não esqueçam que sistema de criação, que temperatura, os fatores de influência que também tem no e-book lá de nutrição para te ajudar. Então, mais ou menos as quantidades são essas. Só o milho não é interessante. Quem busca um engorda, quem busca aí um reforçozinho no padrão, além da ração, você pode dar o milho. Eu gosto de falar milho cevado, mas tem outra palavra. Me fugiu agora. Quando você deixa o molho fermentado, quando você deixa o milho de molho, bota num balde, coloca água mais ou menos aí uns 4 dedos acima do nível do milho, que ele vai inchar, tampa, deixa ali por 4 dias e depois fornece aos seus animais. Isso é bom para engordar um pouco mais, mas é bom também para esse milho fermentado dar uma movimentação aí no sistema digestivo e às vezes absorve melhor a ração que você está dando. Esse milho é para ser considerado como complemento e não como o principal. O principal continua sendo a ração. Ok? Microfones abertos aqui para quem tiver ao vivo aqui. É só dizer o nome, fazer a pergunta. Atendo uma pergunta de cada hoje para a gente partir a milhão. E um bom sábado a todos. Bom dia, Sandro. É Juliano. Bom dia, Juliano. Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito de peso, que eu não me atentei a isso ainda. A galinha, quando fala em 2,5 kg, 2 kg, 1,50 kg, é o peso vivo ou o peso morto? Vivo. Vivo. Então a galinha é calculada viva, né? O peso? Não, assim. Normalmente, quando as pessoas falam a galinha está com X quilos de peso, é ela viva. Isso não é uma obrigação, é um padrão, né? É um padrão. É muito mais fácil eu pesar, saber do peso dela viva, do que eu abater para depois pesar. Então, quando você ouve alguém falar, principalmente a mim, quando eu falo, o peso, eu gosto do peso tal, esse peso é dela viva. Mas não quer dizer que uma pessoa de outro local fale o peso e também seja viva, certo? Possa ser que seja abatido. Talvez ele trabalhe com abatido e para ele o interessante seja só o abatido. Então, é um padrão mais de conversa de cada um, né? E a galinha caipira é muito vendida viva também. É porque quando você fala assim, para o cliente quer a galinha com 2 kg, com 2,5 kg, ela quer viva ou já o peso da carne? Viva. Toda vez que eu falo assim, eu estou falando, estou me referindo viva. Então, assim, normalmente a galinha perde de 10% a 20% do peso dela depois que abate. Se você picota ela, perde mais ainda. Se você só abate, tira o que está dentro e entrega 10% a 20%. Se você picota é cortar, né? Se você trata e corta toda, tem a tendência de perder 25%, 30%. Mas depende, cada caso é um caso. Quanto de gordura a galinha tem, quanto não tem. Então, cada caso é um caso. Não é tão preciso assim quanto o boi, por exemplo, né? Mas a galinha, tem galinha que tem mais gordura, tem galinha que tem menos. O porco, a mesma coisa, né? Tem porco que tem mais gordura, tem menos. Então, você perde mais ou menos isso. Você tendo um padrão de criação e você sabe que vivo está mais ou menos naquela média ali de 2 quilos, aí você vai ter mais ou menos 1,8 kg, mais ou menos dela batida. E assim por diante.
outra pergunta que eu ia fazer é sobre a fase terminal. É 5 dias só milho, não é isso? 5 dias só milho por estratégia. Porque você, quando trabalha com ração, dependendo de cada um, dependendo da soja que você está usando, dependendo do núcleo que você está usando, se você sabe misturar, se mistura bem ou não, você pode ter a ocasião de você ter animais com um sabor diferente. Então, esses 5 dias faz... E você também tem animais em piquete, comendo minhoca, comendo grilo, comendo mato, para não correr o risco do cliente abrir a moela em casa e ter uma minhoca, porque ele comeu ontem, né? Ou ter um sapo, sei lá, um girino, tá entendendo? Então é o que a gente chama de, no interior se chama muito de enxiqueirar, né? Às vezes a pessoa lhe dá a galinha lhe dá um vizinho, um amigo lhe dá uma galinha e diz assim, estava enxiqueirada tantos dias, não é assim que fala? Coloca no chiqueiro para limpar. Aqui a gente fala assim, coloca no chiqueiro para limpar. Quando você está confinando, você está simulando isso. Por que o vizinho está enxiqueirando? Porque normalmente quem cria no fundo de quintal dá sobra de comida, dá lavagem, dá esse tipo de coisa. E o animal também fica solto. Então, para não arriscar de ter alguma coisa dentro, você dá só o milho, você vai regular peso de alguns nessa situação, vai manter peso de outros nessa situação. O animal já está caracterizado, porque ele passou um tempo no piquete, vai tirar gosto, qualquer tipo de fezes que tenha, qualquer tipo de resíduo que tenha no corpo, que pode gerar algum tipo de gosto, vai sair nas fezes e vai limpar a moela, pronto, o animal está limpo, saudável, sem barro, sem nada. E eu aprendi esses dias com o Dornas, da chácara Dornas, que é interessante você dar um milho... acabei de falar no podcast, acabei esquecendo de novo. Milho fermentado. Ao invés de você dar só o milho seco, você dá o milho fermentado. Inclusive, você usa menos milho, né? Um milho fermentado vale uns 3 milho inteiros. Como é que faz essa fermentação? É com água, com soro, com o quê? Bota no balde de água, 4 dias fechado e pode fornecer. Não precisa ser com soro. Talvez o soro dê diarreia. Entendi. Talvez. Aí só testando. Outra coisa. Aquela anomalia que eu falei dos meus pintinhos. Tem 2 que entortou os dedinhos. Aí eu mandei uma foto no seu zap, ok? Quando for mandar foto, mande aqui. Viu? Porque... Aqui? Porque você deu sorte, que eu até olhei a foto. Você deu sorte que eu olhei a foto, porque... Certo. Porque eu tava com o WhatsApp aberto, mas o WhatsApp eu demoro de responder, viu? Demora. Ok. Até se Deus quiser, ano que vem eu não mexo mais com o WhatsApp. Ô bicho para dar trabalho. Aí deixa só os alunos aqui, porque fica mais fácil para eu gerenciar. Mas assim, nasceu com você aquilo ali? Não, nasceu sem problema. Com uns 10, 15 dias começou a matar o dedinho. A pergunta foi se nasceu com você, ou se você comprou. Não. Foi com um amigo. É de um amigo. Mas é de chocadeira? É isso, é de chocadeira. Então, assim, tem grande chance de ser problema na incubação, ou temperatura muito alta, ou temperatura muito baixa, ou de ser consanguinidade. Ok. Agora, assim, se você não viu, o pintinho é muito cartilagem ainda. Ele pode ter ficado muito tempo com o dedo torto. Como é cartilagem, não dói, cresce e fica torto. Mas você está dizendo que passou um tempo, só ficou depois. Aí tem grande chance de ser isso, entendeu? Ou você não viu que estava torto desde o início, ou é algum problema desse, ou de consanguinidade, ou de algum problema na incubação. No processo de incubação, né? Ok. Agora, assim, se o animal está andando, está correndo, está não sei o que, não vejo problema inicialmente. Normal.
é normal, não tem problema nenhum. Só que fica feio, né? Com o dedinho para fora. De ficar assim. E volta para trás. Já tentou botar certo? Se puxar e volta, ele fica certinho. Eu tava pensando em colocar uma paleta para ver se desentorta. É possível, bota corta um pedaço de paleta de picolé ou daqueles de espetinho, amarra, deixa um tempo e fica olhando. Coloca só do tamanho ali, amarra e deixa um tempo. Agora sim, esse animal é importante para você? Muito. Então pronto. Então tenta. Ok. Beleza? Obrigado. Nada, meu filho. Valeu. 10. Temos aí também mais alguém? Luiz, eu acho que está por aí. O Francisco. Então, acho que podemos encerrar por hoje. Um grande abraço. Qualquer coisa, a gente vai estar no Instagram daqui a pouco também, batendo um papo com a galera. E vocês podem estar lá. E você que está ouvindo aí nosso podcast gravado, entra para o Clube dos Produtores. Tem link na descrição, tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais. E aí você pode participar aqui com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.